esses generais de 4 estrelas do alto comando do exército, cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Eu quero pedir a meus irmãos em Cristo, não estou pedindo para todo mundo bater palminha para mim e me apoiar. Orem pelo Brasil. A coisa mais séria do que vocês pensam, por causa de um homem que agora resolve fazer perseguição religiosa, começa na política e termina na perseguição religiosa. Eu só peço uma coisa, não precisa me defender. Ore pelo Brasil e ore por mim, porque eu creio no poder da oração. O que a igreja liga na terra é ligado no céu. E eu declaro profeticamente no nome de Jesus. Não me pergunte o dia, a hora e o tempo, mas vai chegar a hora de Alexandre de Moraes, ou pela justiça dos homens, ou pela justiça divina, ou por essas duas coisas, esse homem vai cair no nome de Jesus, no tempo e na hora de Deus. Eu quero deixar essa afirmação aqui e pedir, orem pela nossa nação. Cuidado, não entre no jogo dessa gente que nos odeia e quer nos calar. Deus abençoe você. Malafaia, Malafaia, não projete o seu próprio ódio nos outros. Assuma ele, porque ele é seu. E graças a Deus que é justamente porque eu tenho orado pelo Brasil, que hoje eu vejo como um agir de Deus o Senhor sendo incluído no inquérito de investigação da Polícia Federal. Em razão do modo como o Senhor esteve instrumentalizando a Bíblia e a própria religião para conseguir estabelecer um projeto de poder pessoal, ao custo de misturar política com religião, que, diga-se de passagem, é uma coisa que o Senhor mesmo recriminava à luz da Bíblia, num tempo e numa época em que o Senhor parecia um pouco mais lúcido e coerente do que agora. E é interessante que, como se lhe tornou característico, infelizmente, você já está mudando o tom do discurso novamente, porque desde que saiu a notícia sobre a sua inclusão nesse inquérito da Federal, o primeiro vídeo que o senhor gravou foi num tom altamente explosivo, cheio de uma empáfia autoritária e ainda ameaçando de que agora o senhor iria botar tudo para quebrar. Mas, por alguma razão, não passou muito tempo e o senhor foi lá e já tirou esse vídeo do ar, não é verdade? E agora, com esse outro vídeo aí, já vem com um ar mais ameno, pedindo pro povo orar, dizendo que as pessoas não precisam nem defendê-lo. Mas, assim, esse papo de perseguição religiosa... Olha, me desculpe, mas tá parecendo até a desculpa fajuta lá do pastor que foi pego em flagrante com calcinha lá. Isso aí não cola, Silas, não cola. Nas suas redes sociais, o senhor pouco fala ou já não fala nada sobre o Evangelho de Jesus. O seu tema e a sua pauta é só política. Como que o senhor acha que a justiça deveria agir com alguém que organiza e financia formas de coagir a ação da própria justiça, a fim de beneficiar um réu com provas sobejas de tentativa de golpe de Estado e, inclusive, incluir o assassinato de pessoas? Essa tal perseguição religiosa que o senhor menciona aqui no Brasil, definitivamente ela não existe. As pessoas nesse país, principalmente os cristãos, a gente talvez não pudesse nem tanto falar sobre as religiões de matriz africana, mas os cristãos, eles têm total liberdade de frequentarem e exercerem suas crenças e práticas religiosas sem nenhum tipo de impedimento ou de hostilidade, seja pública ou sejam das autoridades. Esse país é tão religioso que a gente já tem até narcotráfico religioso, como no caso do Complexo de Israel, aqui nas comunidades do Rio de Janeiro. O fato é que se o senhor cuidasse de falar sobre o Evangelho de Jesus, se o senhor priorizasse o cuidado de vidas e o pastoreio da sua igreja, se a marca maior do seu perfil público fosse o aconselhamento de pessoas, fosse a pregação do Evangelho, se fosse a ajuda e a assistência aos necessitados, e ainda assim o senhor estivesse sendo incluído num inquérito policial, aí a gente até poderia suspeitar de um possível clima de perseguição religiosa nesse país. Agora, com o senhor convocando e financiando protestos, mesmo contra proibições da justiça, chamando aos quatro ventos generais de frouxos. E será por quê, né, Silas? Com o senhor resumindo a sua prática e a sua postura pública apenas em denegrir opositores políticos e enaltecer aliados políticos, ao invés de fazer jus ao título de pastor que o senhor possui e falar sobre o Evangelho para as pessoas. Mas não, de tanto falar só em político, o senhor inclusive chegou a levantar suspeita dentro do seu próprio grupo ideológico em relação a um provável interesse de se candidatar no ano que vem, pelo tanto que o senhor ficou obcecado com o poder e com a política. Num cenário como esse, ser incluído num inquérito policial que investiga crimes políticos contra o Estado de Direito e a democracia brasileira, e o quanto determinadas pessoas se utilizam de seus títulos e influências para obstruírem a ação da justiça, o nome disso não é perseguição religiosa de forma alguma. O nome disso é justiça. Silas não apela para a religião, meu amigo. Porque desde muito tempo já ficou claro para todos que o seu objetivo é tudo, menos religioso. E de que para o Senhor religião não é a sua missão, mas apenas um trampolim para o Senhor alcançar o que o Senhor realmente busca, que é poder e bafunfa. Oxalá o Senhor realmente tivesse entendido e se bastado na riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus.
paz e justiça, meus amigos e amigas, para que alguns possam, nessa justiça, quem sabe, encontrar a luz.